Boa noite, eu sou Wilson Fialho e estou no site BJVC e a serviço do Rei. E quero convidar a todos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 9. Assim diz a palavra de Deus. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Muitas vezes na nossa vida passamos por dificuldades, por problemas, mas tudo é debaixo da soberania de Deus. Deus permite para que manifestemos a obra dele na nossa vida e para que também nós viemos a crescer. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. O Senhor Jesus falou isso enquanto ele estava aqui na terra. Mas hoje, da mesma forma, ele nos comissionou a sermos a luz do mundo e o sal da terra. Isso ele falou lá em Mateus capítulo 5. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Hoje, na era da graça, a igreja é a luz do mundo. E os representantes de Deus aqui nessa terra somos nós. Sou eu, sou você, todos aqueles que creram na obra redentora de Jesus Cristo. Por isso, nós temos que trabalhar enquanto é dia. Enquanto ainda o Espírito Santo de Deus habita na terra, enquanto podemos ainda pregar o Evangelho e levar as boas novas até alcançar as almas daqueles que necessitam da salvação, aliás, todos necessitam, mas daqueles que querem ouvir a palavra de Deus, nós temos que trabalhar enquanto é dia, porque vai vir um momento que vai ser noite, e quando for noite não poderemos mais trabalhar, ou seja, quando se iniciar a grande tribulação e a palavra de Deus for fechada e o Espírito Santo de Deus for retirado da terra e a metade dos crentes sejam arrebatados, então não vai se poder mais trabalhar, porque já é noite. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. O Senhor Jesus, ele era puro sem pecado. Tinha aparência do pecado, mas ele era puro, ele não tinha pecado. E ele, quando ele cuspiu na terra, ou seja, tudo que emanava dele era puro e santo. Quando ele cuspiu na terra, caiu na terra algo dele misturado à terra, tipificando a natureza de Deus junto com a natureza da terra. E fez um lodo e aplicou aos olhos do cego. Da mesma forma, nós hoje temos a natureza terrena. Somos feitos de pó. Assim como Adão, Deus falou que veio do pó retornará. Do pó nós viemos, do pó retornaremos. Todos os elementos que existem na terra existem no nosso corpo. Cálcio, magnésio, ferro, tudo é existente em nosso corpo. E a nossa natureza pecaminosa da nossa alma, que ainda habita pecado. Porém, existe dentro de nós o Espírito Santo, porque cremos no Senhor Jesus como seu Salvador. Então essa mistura do Espírito Santo com essa nossa carne é como esse lodo que é aplicado aos olhos do cego. Nós vemos que o cego é um cego de nascença. Da mesma forma, nós nascemos cegos espiritualmente. Aquele homem nasceu cego fisicamente e espiritualmente. Fisicamente porque ele não podia ver a luz do sol. Ele não podia ver a pessoa do Senhor Jesus, nem seus pais ele podia ver. Mas também ele era cego espiritual, porque ele também não conhecia a vontade do Pai. Mas naquele dia que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, os seus olhos foram abertos, fisicamente,
e ele pôde ver a luz do sol e a face dos homens. Mas também ele teve os seus olhos espirituais abertos. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi e lavou-se. Esse tanque de Siloé, que significa enviado, também tipifica nós. Nós temos que ser aqueles que são enviados por Deus para lavar os olhos das pessoas. Lavar com o quê? Com água. E essa água desse tanque de Siloé tipifica a água da palavra. Lá em João, Nicodemos pergunta como é que ele poderia nascer de novo, e o Senhor falou que havia que nascer de novo, né? E aí o Senhor Jesus explica, teria que nascer da água e do Espírito. Nós temos que nascer da água e do Espírito. A água tipifica a palavra de Deus. Nós temos que ter a palavra de Deus e o Espírito Santo dentro de nós. É como as duas pernas. Uma perna é o Espírito Santo e outra perna é a palavra. Temos que ter conhecimento e unção. Da mesma forma, como somos enviados, temos que ter a palavra em nossa mente e nosso coração, para podermos pregarmos e abrirmos os olhos das pessoas. Então, ele dizendo, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então esse homem que era cego, ele lavou-se com a água. Hoje, da mesma forma, as pessoas precisam se lavar com a água da palavra. Aí os seus olhos espirituais são abertos. Então os vizinhos que dantes conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este que estava assentado pedindo esmolas? Todos nós, quando éramos cegos espirituais, éramos como mendigos que pediam esmola. Satanás faz isso do homem. Leva o homem a uma condição subhumana, leva o homem à condição de mendigo. O homem pode ser rico, abastado, mas ele pode ser um mendigo espiritual, porque não conhece nada, é pobre, não tem conhecimento nenhum da palavra. E as pessoas perguntavam, não é esse? Então os vizinhos que dantes conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é esse que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo dizia, sou eu. Depois que você crê na palavra de Deus, você ouve a palavra de Deus e seus olhos espirituais são abertos. Há uma transformação na sua vida, uma transformação de dentro para fora. E você começa a testificar a vida de Jesus Cristo na sua vida. E você começa a dar testemunho de vida. E muitas vezes o testemunho fala muito mais que muitas palavras. E quando você começa a ter um novo proceder, um novo homem, aquilo que você antes fazia, que hoje você não faz mais, no qual você abandonou toda aquela vida pecaminosa, as pessoas começam a reparar e perguntam, não era você, o Vanderlei, que vivia assim? Não era você, André, que era desse jeito? Né? Aí você vai responder como o homem que era cego respondeu. Perguntaram-lhe, pois, um dizia, mas não parece com ele, e outros, porém parecia. Porém ele dizia, sou eu. Perguntaram, como te foram abertos os olhos? E respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei e estou vendo. Da mesma forma que ele testificou para as pessoas. Nós também temos que falar. Quando as pessoas perguntam, não era você aquele que vivia uma vida de falido? Ou não era você que tinha um casamento falido, que estava acabando, e agora você recuperou? Não era você que vivia deprimido, triste, e hoje a gente vê tanta alegria na sua vida? Não era você que era desenganado pelos médicos
e conseguiu se salvar, está ação da sua doença, você vai testificar como aquele homem que era cego. Sim, o homem chamado Jesus foi que me curou. Jesus foi que me curou. Jesus foi que curou você. E Jesus é aquele que pode curar você. Basta você crer. Basta você acreditar. Depois aquele homem foi interrogado pelos fariseus, porque aquela cura foi num dia de sábado. E após ser interrogado, ele foi expulso. E lá no versículo 35, fala assim: ouvindo Jesus que tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: quem é o Senhor para que eu creia? E Jesus lhe disse: já o tenho visto, é o que te fala contigo. Então afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Da mesma forma, irmãos, nós temos que agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito, o adorando, sendo fiel à sua palavra, trabalhando por Ele, pregando o Evangelho. Que a palavra de Deus fala que a nossa fé sem obras é morta. Nós temos que testificar, expor a nossa fé. Nós temos que falar para o vizinho, falar para o amigo, para o parente. Eu sei que é difícil, porque as pessoas não querem ouvir o Evangelho hoje. As pessoas estão muito envolvidas no mundo, mas sempre tem um de coração aberto, que está passando por dificuldade, que se vê cego, que se vê aflito. Vai chegar a hora que as pessoas vão pegar na orla do verdadeiro judeu. E já está começando a chegar essa época. As pessoas estão cansadas de tanta religião. As pessoas estão cansadas de tanta heresia dentro da palavra de Deus que está sendo posta pelos homens. As pessoas querem ouvir o puro, o mais puro e limpo evangelho, as boas novas. E a boa notícia é essa: Jesus Cristo quer abrir os teus olhos e quer te salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer essa oportunidade. Estarei toda quinta-feira aqui, na TV, a serviço do Rei. E quero encerrar fazendo uma oração. Senhor Deus, Senhor Pai, Senhor, que os nossos olhos possam ser abertos. Que através desse site, que muitas pessoas pelo mundo possam ter os seus olhos abertos e enxergarem a Ti, Senhor Jesus. Enxergarem que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão pelo Senhor. Senhor, agradeço por essa oportunidade. Louvado seja o Teu nome. Amém. Até a próxima quinta-feira, irmãos, no programa TV a Serviço do Rei. E o site do irmão André também. Tchau.